Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre o caso Mazepin e Haas, né? Porque hoje a equipe americana tomou uma decisão vergonhosa, mas totalmente previsível de manter o Nikita Mazepin. No final, o dinheiro vem antes dos valores na Fórmula 1 e a Fórmula 1 mais uma vez protagoniza aquele capítulo, né? Coloca o arco-íris no carro, né? Fala assim, nós corremos como um, todo aquele discursinho bonitinho. Mas quando tem um caso em que um piloto literalmente se filma abusando de uma mulher, né, que é o Nikita Mazepin, por isso que toda a polêmica é em volta dele, a Fórmula 1 vai pro clássico. Veja bem, não está sobre nossa alçada, né? É vergonhoso, né? Eu acho que a postura da Haas no final é a pior possível, mas assim, era esperado por causa do dinheiro que ele traz, e não é pouco, né? Ele tem de ser um dos pilotos pagantes que traz mais dinheiro para a Fórmula 1. E no final, assim, é pior no caso da Haas, porque a gente sabe quando a Haas veio na Fórmula 1, eles não tinham nenhum patrocínio porque eles queriam quebrar essa tradição de carros cheios de patrocínio. Eu nunca vi isso como um problema, na minha opinião, é até importante para que muitas equipes consigam ter mais dinheiro para investir, tornar a Fórmula 1 mais equilibrada, mas a Haas veio com esse discursinho, assim, como podemos dizer, idealista, né? Assim podemos falar, no sentido de tornar a Fórmula 1 algo utópico. Mas no final, a Haas não demorou 3 temporadas e já assinou um patrocínio com a Rich Energy. Fez aquela pintura preta e dourada, aí no final a Haas e eles brigaram. Então, assim, é uma equipe que se mostra ter pouco apego aos seus valores. E no final, assim, mesmo com a pressão dos patrocinadores antigos, pelo que dá pra ver, a quantidade de dinheiro que o Mazepin traz deve ser maior que a dos outros juntos, né? Porque se ele tá realmente, se a Haas tá realmente correndo esse risco de deixar o cara lá, risco de perder os outros patrocinadores, é porque é muita grana que está envolvida. E a gente tem que entender uma coisa: a Fórmula 1 é caro. Principalmente hoje com motores híbridos, regulamentos que mudam toda hora, muitos jogos de pneus. Eu acho assim, a Fórmula 1 nunca esteve tão cara. O leasing de cada motor hoje está em 11 milhões. No começo da era híbrida era 16 milhões de euros, cada motorzinho. Então assim, só 6 motores já vão fazer suas despesas operacionais irem para casa de 66 milhões de euros, né? E 6 motores é o mínimo que se usa na temporada pelas regras, né? Você tem um limite de 3 motores, são 2 pilotos, 6 então, e a gente sabe que não fica só por isso. E cada peça é cara, manutenção disso é caro, logística. A gente fala de uma categoria em que você gasta 100 milhões de euros, possivelmente só para ser operacional. O que você gasta para desenvolver o carro, tornar o carro competitivo, é outra história. Então, assim, a gente não está falando de uma categoria que é fácil de pagar, como, por exemplo, a Indy seria em teoria. Muitas equipes que estão na Indy não são de pessoas extremamente multimilionárias. Para você ter uma ideia, o carro da Indy em si vale menos do que o MGU-H do carro da Fórmula 1. Só para você ter ideia. Porque o motor da Indy, por mais que seja caro, é um motor de competição muito moderno para um motor a combustão simples de turbo, né, biturbo, a Indy, um carro total, não passa acho que dos 2 milhões de dólares. Isso comparado ao que a Fórmula 1 é um absurdo de disparidade financeira. Então, qualquer dinheiro que entra na equipe neste momento é valioso, nem que seja para pagar as despesas operacionais. 1 milhão de dólares que vai para investir o carro é um investimento, é muito valioso. Então, qualquer dinheiro que esteja entrando vale a pena. Por isso que eles, como podemos dizer, fazem vista grossa para quando um piloto pagante faz um negócio absurdo desse. É errado, na minha opinião é errado. Eu acho que a Fórmula 1 devia rever esses conceitos de gastos, né? A gente sabe que motor híbrido pode ser a tendência atual do mercado, mas a Fórmula 1 é um esporte. Antes de tudo, antes de ser um reflexo do que é o mercado automotivo, a Fórmula 1 é um esporte, né? Ela nunca foi criada pensando no que estava acontecendo no mercado de carros atuais, né? Ela foi criada para fazer corrida. E é isso que deve ser a essência máxima dela. E se ter um motor V10, V8, seja o que for, é mais barato e é melhor para a categoria, então talvez não melhor para o mercado de carros, é o que deve ser feito, na minha opinião. Para mim é um absurdo a gente ter motores híbridos tanto na Fórmula 1 como no Endurance, porque o Endurance quebrou muito por causa dos motores híbridos, porque eles ficam tentando enfiar o mercado automotivo nas categorias. Isso para mim é uma coisa absurda, mas acaba sendo meio que inevitável por conta de quantas tecnologias que a Fórmula 1 desenvolve para o mercado automotivo. Mas o que eu quero dizer é simples. É muito dinheiro em jogo e o dinheiro que o Mazepin traz pode ser a diferença da Haas estar na última posição na próxima temporada para começar a brigar um pouquinho mais lá em cima, não diria muito, né? Eu acho que ele pelo menos tentar ameaçar um pouco mais esse pelotão médio, porque assim,
A Haas é uma equipe que tá meio que não tem nada a perder e ela vai fazer vista grossa para algo absurdo. E no final, assim, ela sai muito queimada porque ela tinha o discursinho de não precisamos de dinheiro quando entrou na Fórmula 1, nós podemos andar sem patrocínios, e agora faz vista grossa para um abusador porque ele traz dinheiro para a equipe. Então eu acho assim, se fosse uma outra equipe, eu acho que seria menos grave, porque nenhuma faz esse discursinho, não precisamos de dinheiro. Eu acho assim, foi ridícula a atitude da Haas, mas não se esqueçam, a Fórmula 1 e a FIA não moveram um dedo para impedir que o Mazepin pilotasse na categoria, do mesmo jeito que muita gente movimentou-se, tanto na comunidade da Fórmula 1 para impedir a contratação do Mazepin, como a comunidade do futebol se movimentou para que o Robinho não fosse contratado. Porque a gente tem que lembrar, quando um piloto faz o que faz e vai pilotar na Fórmula 1, numa equipe que em teoria pode ser melhor no que vem, mas lembrar que a Ferrari parece estar jogando muito dinheiro na Haas, principalmente por causa do Mick Schumacher lá, é uma mensagem negativa para quem acompanha, porque pilotos no final viram um exemplo para muitos fãs e telespectadores, né? As pessoas olham para ele e querem ser como ele. E se descobre que o cara abusa de mulheres e ainda está na categoria sem acontecer nenhum mal, muitas pessoas podem ser negativamente influenciadas. Óbvio que é uma minoria, mas qualquer pessoa influenciada por um tipo de comportamento desse é uma derrota muito grande, né? Isso a gente pode comentar com facilidade. Por isso que doping é errado, por isso que qualquer pessoa que tenha um antecedente, por isso que qualquer coisa que é um incentivo ruim para qualquer tipo de pessoa ou que prejudica as imagens do esporte, tem que ser combatido. Eu acho que a Fórmula 1 fez vista grossa e prova que dinheiro é mais importante. No final, assim, eles pintaram arco-íris no carro por um motivo: dinheiro. Para mostrar, nós somos idealistas, nós somos aqueles que, defendemos os direitos igualitários, no fim do racismo, tudo isso. Aí vem o abusador do cara que abusa mulheres e ainda se filma fazendo isso. Veja bem, mais um papelão da Fórmula 1 e mais uma vez algo ridículo protagonizado por esse esporte que às vezes faz vista grossa quando o dinheiro está envolvido. No final fazem vista grossa porque não é só o Mazepin. A Fórmula 1 vai correr na Arábia Saudita, no lugar onde tem apartheid contra mulheres. A Fórmula 1 adora correr no Oriente Médio, Bahrein, o Qatar ainda não chegou a correr, mas daqui a pouco corre. No final, assim, ela adora correr em ditaduras muito agressivas com as pessoas que cerceiam a liberdade, como a chinesa. A ditadura chinesa, meu amigo, você não pode ter Twitter, você não pode ter liberdade de expressão nenhuma. Se você xinga o governo, você pode ser levado para um ponto de concentração. Existe isso na China atualmente. E a Fórmula 1 anda nesses países. Porque dinheiro. O dinheiro está acima dos valores e isso é uma coisa que me decepciona bastante. Mas é previsível. No final das coisas eu não posso falar que eu estou surpreso, porque é exatamente isso que eu esperava tanto da Haas como eu esperava da Fórmula 1. A Fórmula 1 foi a categoria que, por mais que eu ame essa categoria, eu amo o esporte que eu mais gosto disparado, tem esse tipo de comportamento, essa direção ridícula à sua frente. E isso aí é a minha opinião. Sobre o Pietro Fittipaldi, mesmo que o Mazepin saísse, a gente não sabe se ele iria substituir o Mazepin na equipe. Por mais que ele conhecesse o carro, conhecesse a equipe muito a fundo, ou ainda tinha o Callum Ilott da Ferrari, né, que poderia entrar no lugar do Mazepin. Então, assim, no final, acho que a saída do Mazepin não era nem a garantia do Pietro entrar. Então, o que importa, infelizmente, é que o Mazepin vá continuar na Fórmula 1, e não é só pelo que ele é como pessoa, como piloto, por mais que ele tenha velocidade, não é um piloto ruim, é um piloto muito sujo, é uma coisa assim que me deixa muito irritado, o jeito que ele defende posições. É só ver o que ele fez com o Drogovic na primeira corrida do GP de Shaqui, foi algo muito sujo. Eu não gosto muito do Mazepin, essa é a minha opinião pessoal. Antes mesmo de saber desse negócio aí, eu já não achava o Mazepin um amor, né, de pessoa, né? Eu já não gostava dele como piloto. Então, minha opinião, essa é a minha fala sobre a situação atual. Por esse vídeo é isso, gente. Tudo nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.